Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Conhecimento Aplicado. Eu sou o George e hoje vamos dar continuidade àquela nossa playlist de mecânica automotiva, onde vamos falar sobre o sistema de refrigeração do carro, no caso, o sistema de ar-condicionado, onde existem muitas peças, é um sistema um pouco complexo. Então eu resolvi dividir essa aula em várias aulas. A princípio vão ser 3 aulas, mas se for necessário eu vou incluir mais aulas para falar de algum detalhe. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ler e vou responder a dúvida, ou até gravar um vídeo exclusivo, a depender da relevância da dúvida, né? Então, se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar todas as aulas que forem sendo lançadas sucessivamente, que está ficando muito bacana. E não deixe de conferir as nossas playlists, a aba comunidade. Eu estou sempre postando alguma coisa lá, inclusive o meu Instagram, que eu vou deixar aqui do lado, onde eu pego e posto algumas coisas lá e que você pode entrar diretamente em contato comigo para tirar alguma dúvida, eu vou estar sempre à disposição. Então, sem mais demoras, não deixe de largar aquele like e vamos para o vídeo. Pois bem, o sistema de refrigeração é esse sistema que nós vemos ele aqui, ó. Então ele é um circuito, né? Onde nesse circuito o gás circula e através de processos que são diferença de pressão, no caso, vai envolver a diferença de temperatura, né? A pressão, essa manipulação de pressão e volume vai envolver a temperatura. E é isso que faz com que o calor, no caso, diminua no interior dentro do carro. Qual é o objetivo dessa aula? É você entender as peças. Vai ser o primeiro objetivo dessa aula, é você entender as peças. Depois eu vou dar uma aula do sistema em si e depois do que acontece, né? O processo físico que acontece, que é importante para você poder resolver os problemas que vem a ter num veículo e até projetar um sistema de refrigeração. Nossa aula aqui vai ser voltada para o sistema de refrigeração automotivo, porque existem diferenças, não na parte teórica, mas na parte construtiva, no caso do compressor, do evaporador, das ventoinhas, a construção é diferente. Então, se você entrou nessa aula e você queria entender um pouco sobre ar-condicionado split, eu poderia até fazer um vídeo especificamente sobre isso, apesar desse vídeo já ser bem esclarecedor, porque o sistema em si é o mesmo. O que muda são algumas características, alguns pequenos detalhes que vamos abordar aqui. Então eu peço a paciência que realmente, só pelo volume de peças aqui, vocês vão ver que realmente é muita coisa. Então, continuando aqui, o que é que iremos aprender, né? Aqui é a primeira aula, a aula número 14, a parte 1. O que iremos aprender? O que é um ar-condicionado automotivo? Os componentes do sistema de ar-condicionado automotivo, o princípio de funcionamento, os principais problemas do ar-condicionado automotivo. E esse vídeo vai ser exclusivamente para falar do que é e os componentes, né? Então vamos lá, o que é um ar-condicionado? Popularmente como um ar-condicionado é um sistema de refrigeração. Nós já vimos aqui o que é um sistema auxiliar, e o sistema auxiliar ele auxilia tanto o motor em seu funcionamento, bem como auxilia o condutor ao conforto e à melhor condução. Por exemplo, freios ABS, que iremos tratar posteriormente. Então a finalidade dele é resfriar o interior do veículo para melhorar o conforto. Muitas pessoas até alegam que o ar-condicionado pode melhorar a segurança, porque você mantém os vidros fechados, evitando entrar alguma poeira no olho do condutor. Mas a gente sabe que a finalidade, de maneira geral, é melhorar o conforto dos ocupantes, né? Do motorista e dos passageiros, dos ocupantes do veículo. Então, é basicamente isso o sistema de ar-condicionado. E, claro, o sistema de aquecimento não faz parte do sistema de ar-condicionado, apesar de também fazer parte da mudança de temperatura, é um sistema à parte. Então, digamos assim, que o carro ele tem um sistema que aquece e um sistema que resfria, e são sistemas diferentes. Ou você liga um ou você liga o outro. Não é a mesma coisa faz o mesmo papel, que muitas pessoas acham. Ah, como é que o ar-condicionado ele pode resfriar e aquecer o carro ao mesmo tempo? Não, ele só resfria e quem aquece é um outro sistema. E que eu já falei mais ou menos nisso na parte do sistema de refrigeração.
Se você não viu, dá uma olhadinha lá, mas eu poderia fazer apesar de ser muito simples, eu poderia fazer um vídeo somente do sistema de aquecimento. Mas vamos continuar aqui o nosso vídeo. Então, quais são os principais componentes que vemos aqui? O compressor, o condensador, que muitas pessoas também chamam de condensadora, o evaporador, que também muitas pessoas chamam de evaporadora, válvula de expansão, rede de alta, rede de baixa, que quando formos falar do sistema vai ficar mais evidente. Aqui a gente vai falar somente de cada componente e sua função. A embreagem, e é a embreagem do ar-condicionado, não é a embreagem no caso a embreagem do veículo não, da transmissão não, é a embreagem do ar-condicionado. O sensor de temperatura do evaporador, o termostato ou pressostato, a válvula de segurança, o filtro secador, o acumulador, o gás refrigerante, a ventoinha e o ventilador, que é o ventilador interno. Então, olha a quantidade de componentes. Então, é por isso que foi necessário dividir. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Começar pelo fluido refrigerante, que é basicamente onde está a mágica do sistema de refrigeração, está no fluido refrigerante, que também é conhecido como gás. As pessoas costumam falar assim, meu carro está sem gás e tal. Não é necessariamente o gás, porque qual é a principal característica dele? Ele tem uma característica que ele, com muito pouca pressão, ele já se torna liquefeito. Essa é a principal característica do sistema do gás refrigerante. Com muito pouca pressão, também com muito pouca temperatura, ele já consegue evaporar. Então, digamos assim, as condições normais de pressão e temperatura ambiente aqui, ele vai se tornar em formato de gás, mas com pouca pressão ele já se torna liquefeito. Então, essa é a principal característica dele. E qual é a função dele? A gente falou das características, qual a função dele? A função dele é o seguinte, ele vai circular dentro do sistema e aonde está o evaporador, ele vai absorver aquela temperatura. Entendeu? Então, ele vai circular e quando chegar no condensador, ele vai jogar essa temperatura para a atmosfera através do condensador e o ventilador e outros componentes que fazem parte. Ao decorrer, isso vai se tornar mais claro. Mas a principal função dele é ser esse mecanismo de transporte. Para fazer uma alusão aqui, é como se você, digamos assim, pegasse um cubo de gelo, digamos assim, e colocasse, por exemplo, dentro de uma água, digamos assim. Aquele cubo de gelo ele vai absorver aquela temperatura da água, né? Então, é basicamente isso. Posteriormente, vamos ver. Para fazer uma alusão aqui, é como se você pensasse no circuito de refrigeração, onde a água passa, absorve aquele calor do motor e ao passar pelo radiador, com a ajuda da ventoinha, ele vai expulsar. Então, é basicamente isso. Então, você pode perceber que existe essa característica, né? Então, vamos dar continuidade aqui. O compressor. Qual é a principal função do compressor? Ele tem a função de aumentar a pressão do gás refrigerante. Por que aumentar a pressão? Porque ele precisa circular e vencer pontos de resistência no circuito de refrigeração. Um desses pontos de resistência, por exemplo, é a válvula de expansão. Vamos falar posteriormente, que é um orifício bem apertado, digamos assim, onde o gás tem que passar e ele se expande. Vamos falar detalhadamente sobre ele. Então, a função do compressor basicamente é essa. E é um componente que ele tem, se você for olhar nessa imagem aqui, ele tem essa aparência, né? E por dentro dele eles são vários pistonetes, onde ele tem um mecanismo de ser variável. O curso desses pistonetes são variável. Se você quiser entender mais um pouco, você pode colocar no Google ele colocar um GIF ou um vídeo que você vai ver que o curso do pistão muda. É assim que você muda o volume do gás que circula dentro do circuito de ar-condicionado. Digamos que a pressão é a mesma, ele consegue manter a mesma pressão porque o diâmetro dos pistões permanece a mesma e a força a qual é empurrado o gás permanece a mesma. Então a pressão se mantém constante, digamos assim.
Porém, o volume de circulação se torna variável, porque no caso é um compressor que a geometria dele é variável, que o curso do pistão dele é variável, logo o curso desses pequenos êmbolos ser variável, a quantidade de gás que circula vai mudando. Então, onde ele fica localizado? Esse é um ponto que as pessoas se perguntam. A localização física dele vai ser como? Ele vai ficar sempre preso ao bloco do motor, de maneira que a correia do veículo, uma correia auxiliar, passe nele, que é para poder girá-lo, transmitir a potência do motor para ele. E onde é que ele fica a localização, digamos assim, funcional dele? Ele fica, no caso, entre o acumulador e descarrega no condensador, né? Ele aspira do acumulador de gás e descarrega no condensador. Nessa imagem aqui, ó, eu vou mostrar aqui na nossa capa. Então, olha onde está o nosso compressor aqui, ó. Observe que nesse caso aqui não tem o acumulador, mas você pode perceber que ele está aspirando aqui no caso da válvula de expansão, que poderia ter um acumulador aqui, e está descarregando aqui no condensador. O acumulador, ele é uma peça que ela existe nessa ilustração aqui, ela não está, mas ela existe no veículo. Quando a gente for falar do sistema, eu vou colocar uma ilustração que tenha claramente o acumulador aqui. Vamos continuar aqui. Então, qual é a próxima peça que vamos falar? Sobre o condensador. Ele recebe o gás do compressor, né? Se o compressor ele descarrega no condensador, o condensador ele recebe esse gás. E qual é a função dele? Ele recebe a ventilação da ventoinha e joga esse calor embora. Quando ele tira o calor do gás, esse gás ele vai perder pressão e vai se tornar liquefeito. Então, essa é a característica. O gás ele chega em formato de gás, né? O fluido refrigerante chega em formato de gás. E quando ele passa pelo condensador, ele perde temperatura. Quando ele perde temperatura, ele condensa, virando líquido. Então, imagine que você tem o vapor da panela de pressão que está saindo lá. Se você botar algo frio ali, você vai ver que automaticamente aquele vapor vai se tornar líquido, vai condensar. Só que a diferença é que o fluido refrigerante ele faz isso com muito mais facilidade do que a água, por exemplo. Pouquíssima pressão e pouquíssima temperatura já é suficiente para ele se tornar liquefeito. Então essa é a diferença. Então quando formos falar do sistema, vamos falar sobre a temperatura que dá no condensador e as pressões que dá no condensador, que é onde entra a rede de alta e a rede de baixa. Então é essa a função dele. Então a função da ventoinha, qual é? A função da ventoinha é ela ventilar o condensador, porque quando o carro está em movimento, ele recebe o ar de frente, né? O condensador ele fica localizado na parte frontal do carro, ali próximo ao para-choque, juntamente com o radiador, e quando ele recebe o vento frontal, ele resfria o condensador. Contudo, quando o carro está parado em um engarrafamento ou dentro da garagem, você liga o ar-condicionado, não há ventilação forçada, então ele é obrigado a ligar, no caso, essa ventoinha. E existem veículos que já ligam automaticamente e trabalham com 2, 3 estágios. Digamos assim, quando ele percebe que o condensador está na temperatura e uma pressão mais elevada, ele vai aumentando a velocidade da ventoinha de maneira a resfriar mais ela e tornar o sistema de ar-condicionado mais eficiente. Então tem essas características. Quando você está com o carro em movimento, esses são os mais sofisticados. Ele percebe que não é necessário ligar essa ventoinha, então ela não liga para economizar energia e, por consequência, também economiza combustível. Vamos lá. O filtro secador. Qual é a função do filtro secador? O filtro secador ele tem a função de remover a umidade do sistema de ar-condicionado. A umidade é extremamente prejudicial. E por onde pode surgir a umidade? Através de contaminação. Na hora de você colocar o gás, fazer uma recarga, ou até por algum tipo de vazamento, pode haver entrada de umidade no sistema. A própria umidade do ar atmosférico, ou caso você passe por uma poça d'água, pode entrar umidade no sistema de ar-condicionado. E essa é a função do filtro secador. Muitos filtros secadores eles já são acumuladores, né? Então a localização dele pode mudar por causa disso, mas de forma geral
a localização dela fica essa entre o condensador e o evaporador, e tem a função de remover a umidade, né? Então ele tem essa localização e essa função é bem específica, mas muitas vezes isso pode variar, né? Vamos lá, válvula de expansão. A válvula de expansão, eu vou fazer uma ilustração aqui para você entender rapidamente. Imagine o seguinte, que o que é a válvula de expansão? Em algum momento, você percebeu que ao você apertar um aerosol, seja de desodorante, ou seja de um inseticida, ou qualquer outro tipo de aerosol, seja um lubrificante, né, que a gente costuma falar por marca WD, né, aquele lubrificante, vocês já repararam que ele pode, como é que se chama, gelar como é que se chama, a embalagem? Quando você está lá aplicando, ele pode perder temperatura, um extintor de incêndio ele pode até congelar às vezes um extintor de incêndio. Por que isso ocorre? Porque há uma queda de pressão muito rápida. Então o que acontece? O fluido lá dentro está com uma pressão e ao chegar na atmosfera ele perde essa pressão e ganha volume. Nessa que ele perde pressão, ganha volume, por consequência ele também perde temperatura. E aí onde está a mágica que faz o sistema de ar-condicionado funcionar. É percebendo isso que essa diferença é quando cai a pressão e aumenta o volume, a temperatura obrigatoriamente baixa. Nessa que a temperatura baixa, o sistema, o evaporador, ele gela. E quem é que é responsável por fazer essa expansão? Observe quando você aperta o botãozinho do aerosol, tem um funil bem pequenininho onde sai, no caso, o fluido que você está apertando de aerosol, seja lubrificante, seja desodorante. Então esse funil pequenininho é como se fosse a válvula de expansão. Quando o fluido passa ali, ele se expande, fazendo com que haja essa queda de pressão e o aumento do volume. E existem alguns modelos, né? Eu botei aqui os dois modelos mais populares, que é esse da esquerda, esse da direita, mas existem vários modelos. Por exemplo, a Ford tem um modelo próprio dela. Então existem outros modelos, mas os mais comuns que você pode encontrar são esses daí. Nos carros mais modernos, esse da esquerda, e dos carros mais antigos, esse da direita. Vamos lá? O evaporador. O evaporador ele recebe o fluido refrigerante em estado líquido, justamente onde é a descarga da válvula de expansão. Então, quando existe essa descarga da válvula de expansão, quando está em estado líquido, o evaporador também é auxiliado pelo ventilador dentro do carro, aquele que fica soprando no seu rosto, que ajuda ele a diminuir essa temperatura. Quando o gás chega lá, quando o gás se expande, ele perde a temperatura gelando o evaporador. E aquele ventilador sopra aquela frieza que ficou no evaporador para você. Então essa é a função do ventilador, essa é a função do evaporador. E é por isso que se chama evaporador, justamente porque o gás chega em estado líquido e se expande ali, ele evapora ali, ele se torna em formato de gás novamente. Então observe que estamos tendo um ciclo, onde quando, saiu do condensador, né, o gás, ele perdeu, no caso, temperatura e aumentou a pressão, logo ele se comprimiu. Quando ele se comprimiu, ele chegou em estado líquido. Quando ele passou pela válvula de expansão, ou seja, o estreitamento, onde segura aquela pressão ali, ao sair dessa pressão, ele se expande. Nessa que ele se expande, cai a pressão, ganha o volume e logo a temperatura cai. E essa queda de pressão, temperatura ocorrida, provocada pela válvula de expansão, ocorre dentro do evaporador. Então essa é a função dele. E no caso, logo ele vai se tornar em estado gasoso novamente. Por ele se tornar em estado gasoso, temos que observar um detalhe aqui muito importante. Que tem que haver eficiência nesse sistema aqui. Porque se ele não se tornar totalmente gasoso, pode ir líquido para o compressor. E se chegar líquido no compressor, pode
danificar o compressor gravemente, porque ele comprime, então se ele chegar líquido ali, não haverá compressão em estado líquido. O gás ele pode se comprimir muito, o líquido nem tanto. Então há uma quebra do compressor aí. Então isso é uma coisa muito importante a ser observado. Mas vamos falar mais detalhadamente isso mais para frente. Vamos lá. O ventilador tem esse modelo aqui que eu coloquei aqui, mas existem outros modelos. E qual é a função dele? Jogar o ar frio para a gente dentro do veículo. No caso, o evaporador ele perde temperatura e joga o ar frio para a gente. Essa é a função do ventilador. Como se fosse um ventilador na nossa casa, só que a gente botasse um saco de gelo na frente dele. Ele ia jogar ar frio para a gente. Só que ao invés de ser um saco de gelo, é o evaporador que vai estar bem gelado ali. Vamos dar continuidade aqui. O sensor de temperatura do evaporador. Então, o que é que observamos aqui? Que o sistema até agora está girando mecanicamente. Só que o que é que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer o ar-condicionado? Olha, está na temperatura que eu quero aqui. Não está nem frio demais, nem está muito quente. Como é que eu vou dizer isso para ele? Como é que eu vou dizer? Desliga o compressor porque está congelando aqui, o evaporador já está frio demais, que tem um limite. A gente vai falar sobre os problemas que pode dar, que é congelar o evaporador. Então, com quem que vai dizer isso para o sistema? É esse sensor aqui, o sensor de temperatura. Ele tem a função de, como é que eu poderia dizer assim, fazer com que caia essa temperatura. Medir a temperatura que está dentro do veículo no evaporador ali. Então essa é a função do sensor de temperatura do evaporador. O acumulador, qual é a função do acumulador? É como se fosse, digamos assim, no sistema de refrigeração do veículo, né? Não existe um recipiente do radiador onde você coloca a água lá e observa esse recipiente. Aqui ocorre a mesma coisa. O acumulador ele também tem uma função importante, que é quando o gás chega ali, ao sair dele você já tem uma certeza que não irá partículas do próprio gás e umidade, que não se evaporou completamente dentro do evaporador. Então a função do acumulador é essa. Ele vai chegar, vai receber o gás, vai acumular ali para enviar para o compressor e se tiver algum tipo de partícula ali, ele também vai reter ali. Então, essa é uma função do acumulador. E é por isso que muitos acumuladores, eles também já são filtros secadores. Porque além de segurar a umidade do sistema, ele ainda pode segurar a própria umidade do gás. Evitar que o gás esteja saturado, esteja mais seco possível. Né? O caso do fluido refrigerante em estado gasoso. O termostato e o pressostato. Vamos lá. O pressostato ele mede a pressão do sistema. Como estamos trabalhando em um sistema onde há diferença de pressão, né? A pressão cai, a pressão eleva. Então temos que ter um pressostato. E geralmente onde é que ele fica? Ele fica aqui, ó, onde tem esse furo aí no acumulador. Então ele pode perceber a pressão que está. E podem haver outras localizações a depender do projeto. Então, a função do pressostato é essa. Ele é esse da esquerda. E qual a função do termostato? A função do termostato é ligar, digamos assim, ligar e desligar a válvula de expansão para fazer com que haja mais ou menos evaporação. Só que isso vai depender de cada sistema, né? Há sistema que inclusive não tem o termostato, ele faz isso eletricamente através do sensor de temperatura. Então é por isso que há a diferença de sistemas. Então você observa que esse termostato ele tem uma pontinha ali para você soldar e vai soldar aonde? Olha ela aqui na válvula de expansão, ele está com esse bulbo aí, ela pode ser ligada ali. Ou seja, ao invés da temperatura dessa válvula de expansão ser controlada por esse bulbo, que no caso tem um diafragma que controla, seria controlado, no caso, pelo termostato. Você vê muito isso aqui em geladeiras antigas. Nos sistemas novos não existe mais isso. Você observa aqui como é que ele sabe a diferença de pressão para fazer a expansão. Através que a própria rede da entrada do evaporador e da saída já passa pela própria válvula de expansão.
Então ele já sabe essa diferença de pressão e sempre vai manter a expansão do evaporador a mais perfeita possível dessa forma. Então a evolução trouxe essa válvula. Mas você ainda encontra veículos e sistemas de refrigeração que possuem essa antiga. Então é por isso que eu estou trazendo ela aqui. Vamos lá, vamos dar continuidade. A válvula de segurança, que é essa que eu coloquei aqui, que ela é uma pontinha, deixa eu botar aqui no mouse, que ela é essa pontinha aqui. Não existe em todos os compressores, infelizmente. Que o que é que acontece? Se porventura os sistemas eletrônicos de controle de pressão falharem, essa daqui se arrebenta e o gás vaza e vai evitar com que o seu, como é que se chama? O seu compressor, que é uma peça extremamente cara, ele se arrebenta ou a própria tubulação, alguma coisa exploda, digamos assim. Então essa é a função dela. Se em algum momento, imagine que você está pressurizando com o compressor e ele chega a pressões elevadíssimas, se você fechar a saída dele 500, 600 PSI, muitas vezes até mais. Então ele está com aquela pressão elevadíssima ali e o que é que acontece? Você vai e fecha a descarga dele. O que é que vai acontecer? Uma hora pode explodir. Então, para evitar explodir, a válvula de segurança ela abre, liberando todo o gás. E quando ela abre, muitas vezes você já vai ter que fazer manutenção do sistema todo, porque junto alguma coisa pode ter se danificado, mas seria pior se não tivesse. Inclusive, tem sistemas que nem tem, infelizmente. Então, por isso, compressores quebram e outras coisas do tipo. A embreagem do compressor, né? Essa aqui é uma característica que você só vai encontrar em sistemas de ar-condicionado automotivos. Como é que funciona? O compressor ele pesa no motor. No momento que o motor está girando e gerando a energia, a potência para mover o carro, o sistema de compressão ele vai pesar, diminuindo a potência do motor. Ou seja, é como se você estivesse tirando uma parte da potência do motor do carro para poder funcionar o seu sistema de ar-condicionado. E como é que eu faço para, quando eu não quiser o sistema de ar-condicionado, eu ter lá toda a potência do meu motor? Muito simples. Então, essa embreagem ela não é uma embreagem que debreia como a nossa embreagem da transmissão. Ela simplesmente acopla e desacopla o que? O eixo do compressor com o sistema de polias. Então, ele faz isso. Ele faz esse acoplamento e desacoplamento. Então, muito importante se alertar isso daí. E quando a gente for falar de problemas, quais são os problemas que podem acontecer nisso aqui? O travamento desse rolamento, queimar essa bobina e outros detalhes que podem fazer com que esse sistema de polias venha a dar problema, né? Esse acoplamento, essa embreagem do compressor. E esse aqui é um nome popular, que você, quando for pesquisar para comprar essa peça, você vai encontrar basicamente com esse nome, embreagem do compressor do carro X, por exemplo. Então, chegamos aqui ao fim. Se gostou, curta, compartilhe, né, para os seus amigos, para que eles possam aprender juntamente com você. Inscreva-se, porque se inscrevendo e ativando o sininho é a única forma que você vai ter de receber o conteúdo e ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, para que você possa aprender cada vez mais e juntamente levar o conhecimento de forma gratuita a mais pessoas, né? Então, essa é uma maneira de você contribuir de alguma forma, se esse vídeo está também te ajudando de alguma forma, se inscrevendo e curtindo. E comente aqui embaixo se você tem alguma dúvida. Eu vou estar disposto a responder. Se você tem alguma sugestão também, porque às vezes você pode ter uma sugestão para um vídeo, você pode ter alguma sugestão de melhoria dos nossos vídeos do canal. E você pode também deixar algum elogio, caso você tenha gostado, você também pode deixar um elogio. Eu gostaria de agradecer muito as pessoas que vêm elogiando o trabalho aqui, que isso realmente é uma motivação a mais para continuar com o nosso trabalho aqui. Então, muito obrigado e até a próxima.